Então vamos lá, né, gente? É sempre com muita alegria de estarmos aqui, reunidos num só propósito, esse propósito maior, que é entendermos o verdadeiro amor de Jesus. Não só entender, mas como vivenciá-lo no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na comunidade. Então nós vamos pedir para que Deus nos abençoe, Jesus, o mestre, amigo de todos os momentos, né, envolva cada coração que está aqui, para que possamos usufruir desse verdadeiro amor que a espiritualidade pode proporcionar neste momento. E nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação mais conflituosa e antiga da relação da criatura humana. E para tal, eu fui buscar as palestras de Arthur Valadares, ele que já tem vindo aqui, é de uma bagagem assim, intelectual extraordinária, né? Ele fala tudo com muita simplicidade, clareza, que nós somos capazes de sentir realmente esse amor do Cristo. E desta fonte que eu me inspirei para a nossa reflexão. Então, desde que despertamos para o mínimo de sensibilidade, saindo lá da brutalidade de que nos encontrávamos, ainda na condição de seres ainda muito primitivos, algo dessa sensibilidade começou a despertar em nós. E desde então temos recebido essa força que ao longo dos séculos nos acompanha, mas que ainda tem sido tão incompreendida por nós. E é isso que nós precisamos buscar e entender, especialmente no âmbito dessa relação com essa força, como eu disse, ainda tão incompreendida, mas também tão necessária para a nossa própria evolução. Para tanto, vamos recorrer à figura daquele que nos foi dado como referencial, guia, modelo pelo que fez e pelo que não fez, mas também pelo que não fez e pelo que não falou. Jesus é o mestre não só pelo que fez, mas também pelo que não fez, porque vamos identificando nele, em nós, à medida que amadurecemos e tomamos mais consciência de nós mesmos, do nosso mundo interior, hábitos e posturas e sentimentos que em Jesus não encontramos, não identificamos. Assim como vamos identificando em nós, observando em nós posturas que nele nós não encontramos. E assim também em nós, que nós não encontramos. Essa é a grande trajetória da evolução para nós, espíritos tutelados para esse Divino Mestre. E é justamente cada vez mais trazer para a nossa vida aquilo que vimos na vida dele. E remover da nossa vida aquilo que não vimos na vida dele. Então hoje nós vamos observar a postura de Jesus diante de situações, de como ele agiu com a dor, com a calúnia, com a traição. E vamos nos pôr no lugar se nós teríamos o mesmo comportamento. Aí cada um vai fazer a sua reflexão. Então, comparando-nos a Jesus, esse mestre, esse guia que tanto nos amou, é que nós precisamos caminhar de encontro aos ensinamentos dele. Isso é evoluir. Cada vez mais nos revestirmos de Cristo, como diria o apóstolo Paulo. Cada vez mais imprimir em nós, em nosso espírito, sentimentos e feições dele e traços morais de Jesus. Esse é
portanto, o Mestre que nos é apresentado pelo Evangelho redivivo, que é o Espiritismo. Vamos ver que as nossas posturas, muitas vezes, ainda estão bem distantes das posturas dele, que ele adotou perante a dor. Ele veio até nós, não fugiu das dores nem das dificuldades, quis ser e foi um mestre completo. Assim, no futuro, todos aqueles que se propusessem a seguir seus passos não pudessem alegar: ah, mas ele não sabe o que é dor. Ele não sabe o que eu estou passando. Mas ele sabe. Ele foi antes. E passou por experiências muito mais cruel, desumano, foi traído pelos amigos, caluniado, negado por tanto. Ele que só doou amor, recebeu majoritariamente de nós a ingratidão, a indiferença. E como nós reagimos? Quantas vezes o temos vendido por muito menos do que 30 moedas? Quantas vezes o temos trocado por experiências inferiores, ilusórias, que só têm nos trazido lágrimas, decepções e dores? Onde está a nossa busca? Mas ele foi à frente, amando sem exigir, entregando-se sem esperar nada em troca, para que no porvir, quando fôssemos nós a carregar as nossas cruzes, pudéssemos nos lembrar. Mas ele foi antes, e ele foi ainda com a incompreensão. Ele suportou a cruz e suportou sem ter qualquer espécie de apoio, enquanto que nós, para suportar as nossas cruzes, já temos ele, já temos os nossos benfeitores, já temos o Evangelho, já temos a doutrina espírita que tanto nos esclarece. Essa é a jornada que foi traçada e que marcou para sempre a história da humanidade e a história de cada um de nós. Seja qual for que viemos a passar, Jesus passou antes. Nos deu o testemunho, para que, lembrando dele, nosso coração possa se encorajar, se consolar e pensar: o Mestre também passou por isso. Então, da primeira dificuldade, do primeiro problema, dessa primeira dor, ao invés de surgir ali lamentos ou reclamações, surge a cena que nos emociona há mais de 2000 anos. Ano após ano, no período natalino, nossas mentes e corações se voltam para aquela noite única da história da humanidade. A noite que viu o nascimento da grande luz. Assim, Jesus compõe uma das cenas mais belas da história da humanidade. Um pequenino bebê, envolto em panos, colocado num coxo, porque isso era uma manjedoura, um coxo. Um simples monte de palhas. Estavam ali animaizinhos naquele recinto. Então, os primeiros a visitar o Rei dos Reis foram simples pastores. E os anjos cantaram, celebrando a sua chegada. Era o dia da maior alegria para a humanidade, porque dali por diante nascia Jesus, e com ele também chegaria o Evangelho. Assim, da sua primeira dificuldade, Jesus extraiu a noite luminosa da manjedoura. Mais adiante um pouco, das dificuldades de Nazaré, Jesus extraiu a lição do trabalho,
santificador para todos os homens, na carpintaria singela. Jesus poderia ter pensado, mas eu sou o Rei dos Reis, não preciso estar aqui serrando madeira, eu poderia já partir para a missão, mas não, preferiu ficar com o seu pai José na carpintaria. E ele mesmo que escolheu. Ele se dedicou inteiramente ao trabalho com seu pai e nunca reclamou por ali estar. No livro Boa Nova temos um diálogo interessante de Jesus entre seus 12 ou 13 anos e Maria. Maria já queria arrumar um lugar especial para seu filho junto aos poderosos, aos influentes do templo. Quando ela volta, vem avisar ao filho onde tinha ido. Ele esperava na porta e a perguntou: mãe, o que você espera de mim? O que você entendeu da minha missão? E ela tenta ali se justificar e ele diz: eu já estou em comunhão com o meu pai. Então ele adentra, longe de buscar qualquer privilégio do mundo, sendo quem é, voltou-se para José e disse: pai, posso te ajudar aqui na carpintaria? E assim, em uma família que não tinha recurso, diante de outra dificuldade, Jesus consegue exaltar o valor glorioso do trabalho. Seja ele qual for, advogado, operário, camponês, governador, o trabalho exercido com dignidade e amor é redenção do ser. Da dor de não ser ouvido por juízes, sacerdotes e filósofos e doutores, Jesus instruiu pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos. Da dor de não ser recebido pelos influentes intelectuais de seu tempo, o que ele, de certo modo, já sabia e esperava, ele não se revolta com o orgulho e a vaidade dos outros. Ao contrário, ele vai em busca dos corações singelos dos pescadores, preparados no âmbito do sentimento para alcançar de fato a essência do Evangelho. Aprendemos com os Espíritos, através de Allan Kardec, que não é a cultura intelectual por si só que nos garante compreender a essência da mensagem. O que realmente abre caminho para a verdadeira sabedoria é a humildade de coração. Jesus mostrou que mesmo sem recursos e sem apoio dos poderosos, dava para transformar a própria natureza em um templo. A natureza, com árvores e rios ao redor, foi cenário para Jesus ensinar o Evangelho e falar de renovação. No mundo que ainda valoriza tantos números, ostentação e a grandiosidade material, Jesus reuniu-se com os seus, portanto, sobre a luz do luar, sobre as estrelas, com quem diz: não precisamos de tanto, não precisamos de muitos recursos. Onde há amor e boa vontade, o serviço de Deus se faz. Onde há amor e corações reunidos pela vontade, Deus opera e faz milagres. Vimos em Chico Xavier recursos quase nenhum. No entanto, que obra, que espírito, quantas vidas transformadas. Vejamos outros grandes exemplos que poderemos aqui enumerar,
homens e mulheres que de si mesmo recursos materiais quase não tinham, mas tinham amor, tinham vontade, tinham fé e convocavam dons de coração para essa obra. Assim também Jesus começou no templo da natureza, transformando de novo um aborrecimento, uma dificuldade, uma carência em luz, em ensinamento. E se a gente parar para pensar, os personagens do Evangelho muitas vezes são anônimos. Nem nome eles tinham. A mulher Serofenícia, que buscava alívio para seu filho e para si mesmo. Paralítico de Betesda. O cego de Jericó, que ao ser questionado por Jesus, que queres que eu te faça? Ele responde com sabedoria e simplicidade: Senhor, que eu veja. Quanto amor, quanta fé, quanta esperança nessas pessoas anônimas que ajudaram a Jesus a compor as mais belas histórias do Evangelho. História que até hoje nos tocam profundamente. Foi com eles, sofredores, perseverantes, cheios de confiança, que nasceram as mais belas lições do Evangelho. Mesmo com tanto sofrimento no caminho, Jesus soube transformar tudo em esperança e recomeço para todos os que sofrem. Da ingratidão e do abandono dos amigos, ele tirou lições de amor que continuam vivas até hoje. Os mesmos que tanto receberam de Jesus, a multidão, até os discípulos, não ficaram ao lado dele quando chegou a hora mais difícil. Aquele povo que dias antes o recebeu em festa gritando Hosana ao filho de Davi, foi o mesmo que diante de Pilatos gritavam: solta Barrabás. Os mesmos que na última ceia prometeram fidelidade até o fim, Pedro inclusive: Senhor, onde fores eu irei, se preciso morrerei por ti. Foram aqueles que, estando o mestre preso, dizia: jamais ouvi, não conheço, nunca estive com esse homem. Revoltou-se o mestre? Cobrou de Pedro e dos demais algo em volta? Pelo contrário, logo após a terceira negação, Simão Pedro, ele que está ali numa espécie de jardim interno na casa de Anás, onde Jesus estava preso, como sabemos, Pedro é indagado 3 vezes. E como havia sido dito, o galo canta na terceira negação. E então, naturalmente, por um gatilho mental, Pedro se volta e procura a cela onde Jesus estava preso, que dava ali para aquele recinto. Imaginem só, gente, a cena. Os olhos de Pedro cruzando com os olhos de Jesus. Vocês imaginam o que não se passou naquele coração? Ele, Pedro, frente a frente com aqueles olhos de extrema bondade e profundo amor. Olhos que ele amava intensamente. Mas não lhe teria doído tanto se naquele olhar havia o mesmo. Se justamente naquele olhar não teria lhe doído tanto, se naquele olhar não teria algum tipo de julgamento. Naquele olhar tinha o mesmo, a mesma ternura de sempre.
Vocês imaginam o que é ver-se diante do Mestre, na condição de quem o negou, recebendo tanto? Isso é o amor incondicional. Mais uma vez, Jesus pegou a traição e a ingratidão e as transformou em luz de redenção, mostrando a confiança total em Deus. Da perseguição, das calúnias, das ironias, até da solidão mais dura, ele tirou lição de esperança e entrega total ao Pai. Há uma cena registrada no livro Lázaro Redivivo, no capítulo Escrava do Senhor, que descreve a postura de Maria desde o momento em que ouviu de João Evangelista que Jesus havia sido preso. Naquela angústia de mãe, Maria alternava entre a oração e a expectativa. Queria interceder pelo filho, mas quem era ela diante das forças de Jerusalém? Quem era ela diante do império romano, da corte de Herodes ou do poder do Sinédrio? Sem nada poder fazer, entregou-se a Deus e à oração. Aguardando notícias, João ia e trazia notícias. Até que em determinado momento, não suportando mais ali ficar esperando por notícias, toma o seu manto e sai às ruas. Precisava fazer algo a seu filho? Soubera que ele fora enviado de Pilatos a Herodes e pensava consigo: ora, Herodes é do nosso povo, sabe quanta benéficas meu filho fez para Israel? Herodes vai sim interceder a favor dele. Mas, ao chegar às proximidades do palácio de Herodes, Maria encontrou uma multidão e não viu o seu filho sair como vira da última vez, mas agora vestido com uma túnica escarlate, nas mãos um pedaço de cana, dado por Herodes como um cedro de zombaria, e na cabeça uma coroa de espinho que lhe sangrava a face. Imaginem o coração dessa mãe diante de tal cena. Ver aquele que só havia feito o bem, espalhado amor, agora humilhado, ferido, escarnecido, como se fosse um falso rei. No impulso materno, Maria tenta aproximar-se de seu filho para ao menos retirar aquela coroa de espinho. E os guardas ali se intervêm entre ela e Jesus, e ela não consegue chegar perto de seu filho. Então, por um instante, os seus olhares se cruzam, como nunca havia sido antes. No silêncio daquele encontro, Maria compreendeu a mensagem de Jesus com quem disse: mãe, agora é a hora da confiança. Agora é a hora da perfeita entrega a Deus. Esteja firme, mãe, porque eu estou firme aqui. Isso é o Evangelho. Esse é o Cristo que da perseguição e da calúnia fez nascer exemplo de fidelidade absoluta ao Pai. Esse é o amor. Essa é a confiança que devemos ter em Jesus diante das nossas dificuldades. Escarrado no rosto, esbofeteado inúmeras vezes, coroado de espinho, chibatadas nas costas, carregando a cruz. Mas tudo isso são dores físicas que, diz Emmanuel, nada são diante das dores morais. E no entanto, vemos Jesus, o corpo dilacerado, mas o espírito altivo, em uma realeza que a humanidade jamais contemplou.
era um silêncio augusto, que se punha a todos que o viam. No livro Memória de um Suicida, vemos Camilo Castelo Branco sendo levado em uma de suas encarnações pretéritas, naquele tempo em que foi ele um dos que debocharam de Jesus em sua jornada até a Gólgota. Escarneceu, ironizou, zombou do mestre, mas quão doloroso foi para ele rever essa cena. Reviver aquela experiência que ficou gravado de maneira indelével em seu coração. O poder daquela luz, daquele silêncio de Jesus. Mais uma vez, Jesus converteu o pior dos cenários nas mais belas, tocantes e inspiradoras cenas da história da humanidade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26 trata da dor e no capítulo 27 ele fala da revelação pela dor. Em determinado momento, ao nos ajudar a compreender o papel da dor na criação como libertadora de consciência e despertadora do destino, ele diz: suprir a dor é, ao mesmo tempo, suprir algo que é uma das coisas mais belas da criação, a coragem de suportá-la. Se removemos a dor da história humana, removemos também os exemplos mais belos da alma, que mais contribuíram para o progresso e a transformação da humanidade. Porque foram aquelas que, resistindo à dor e superando-a, não desistiram do amor e não desistiram do bem. Não foi diferente com o Chico Xavier. A gente não pode pensar que a vida dele foi feita só de flores e aplausos. Ele também enfrentou dificuldades, calúnia, perseguição, até mesmo dentro do movimento espírita. O mesmo aconteceu com Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, que ficou preso numa cama pela artrite, doença que, além de deixá-lo imobilizado, causava dores terríveis. Somada à cegueira, sua situação parecia insuportável, mas os amigos o levavam em sua maca até o púlpito, e ali ele falava para as pessoas sobre a alegria de viver. E nós, quando temos os nossos problemas, nos vitimizamos. Essas são as almas que transcendem e que convida a humanidade a transcender, porque souberam transformar as suas dores em luzes de redenção. Esse é o verdadeiro papel da dor na criação. Ela é o arado que rasga o solo endurecido e impermeável. Ela é o buril, o escopo que quebra a rocha de nossa indiferença, da nossa dureza de coração. Isso é a dor em nossas vidas, para o crescimento de si mesmo e da humanidade. Jesus, das experiências dolorosas e desafiadoras que viveu, nos mostra como cada uma delas foi transformada por ele. Sombras em luzes, dores e esperanças. Essa é a nossa grande jornada. Temos encarnado reiteradas vezes neste mundo para aprender a sofrer e converter as nossas dores em degraus de ascensão. Até que um dia, no tempo e no espaço, não mais precisemos dela. Vai chegar um dia em que a mestra, chamada dor, vai nos
deixar aposentar de nossas vidas. Porque já não estaremos, porque isso já estaremos mais afinados com os propósitos de Jesus. Que Jesus nos ensinou vivendo em sintonia com a lei divina que conduz tudo no nosso planeta. Nesse estágio, a dor não terá mais função. Se aparecer, será só como lembrança ou lição. Foi o que aconteceu com Jesus, que não precisava mais reencarnar. E reencarnou por amor a nós. Ele não precisava passar por tudo o que passou, mas ele escolheu a passar por amor a nós. Essa é a destinação de todos nós, aprender a entender a finalidade da dor em nossa vida. Para que possamos sofrer com propósito e transformar a relação com o sofrimento em um processo libertador de nós mesmos. No livro Vinha de Luz, no capítulo 90, Emmanuel traz considerações importantes sobre a dor e o sofrimento. Ele nos ensina que não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Essa é uma compreensão que o Espiritismo nos torna clara. Já esclarece para nós o sentido da dor, o porquê sofremos. Não é o sofrimento pelo sofrimento que nos eleva, que nos purifica, que nos liberta. Nem todos os aflitos serão bem-aventurados, lembrando das palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. É preciso compreender a natureza do aflito. Nem todo aflito será abençoado. Aquele que diante da dor se revolta, se entrega ao desespero, se entrega aos vícios para fugir ali das suas experiências com a dor, ou aquele que tenta fazer o outro sofrer, já pensando, já que eu estou sofrendo, eu vou fazer ele sofrer também. Todos esses estarão no caminho de bem-aventurança, pois não projetam horizontes libertadores. Portanto, Emmanuel nos ensina que não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Extraindo a bênção de luz que a dor nos oferece. É através da dor que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente se humaniza. Emmanuel, em outra mensagem, ele diz que a aceitação sem fugir dos deveres que nos cabem em toda a prova representa mais de 50% do caminho percorrido. Por que sofremos tanto? Porque frequentemente multiplicamos as dores por revolta, por rebeldia, por impaciência, por inquietação, por ansiedade, por precipitação. Quantas trajetórias foram completamente transformadas em termos de valores e propósitos que, em decorrência da vida de criatura única e exclusivamente voltada para a matéria, para os brilhos do mundo. De repente, é a dor que nos acorda. É a dor que nos faz aterrissar. E nos acorda para a transcendência, a partida de alguém, uma doença inesperada, um tombo na vida, uma calúnia, uma traição, uma palavra dura. Tudo isso nos faz olhar para dentro e se perguntar: o que eu realmente estou buscando? A gente percebe que tudo o que parecia firme, consolidado, o dinheiro, o poder, o prestígio, nada nos sustenta na hora da dor. Você pode ter o dinheiro que for, quando chega uma doença, uma perda do ente querido. Onde estão
as nossas bases? Na areia movediça do mundo ou na rocha que é Cristo? Na rocha dos valores que adquirimos em Cristo. Esses são os aflitos bem-aventurados de que fala Jesus. Aqueles que permitem se abrir pela dor, conhecendo-se por dentro, abrindo-se para o novo. Quantas vezes não é a dor que nos faz perceber que não tínhamos paz, que não estávamos satisfeitos com o que buscávamos, que aquilo que em torno do qual a gente gravitava na nossa vida não nos trazia paz, não nos trazia realmente o que precisávamos. Quantas vezes foi preciso a dor para perceber que o nosso coração está sedento de paz? Quantas vezes nós precisamos entender que essa água que Jesus, que o mundo não pode dar, é aquela água que Jesus falou para a mulher samaritana. Quantos de nós se complicam de maneira angustiosa por não saberem aproveitar a prova reedificadora e santificadora que a dor oferece? Nós precisamos extrair da dor esses ensinamentos. Em vez de galgar novos degraus, se revoltando e se complicando ainda mais, construindo ainda mais amarras, algemas, que depois lhe custarão muito mais ainda para se desvencilhar. Tem uma frase de Emmanuel muito interessante que diz assim: quando a nossa dor não gera novas dores, quando a nossa aflição não cria aflição naqueles que nos rodeiam, então a nossa dívida está em processo de encerramento. Por quê? Porque nós estamos entendendo a finalidade real da dor. Da minha dor eu não criei mais um monte de dores para os outros ou para mim mesmo. Já é sinal de que a dor já está cumprindo ali o seu papel. Ela não vai mais ser útil, pelo menos ali naquele quesito. Então é sinal de que a gente está fechando um ciclo, um ponto específico, que é a da resignação. Saber sofrer. Quando a nossa dor e a nossa aflição não espalham, não se alastram, criando aflição aos outros, quando a gente não puxa todo mundo para o buraco, nem se converte num poço de revolta e de amargura. Não quando, apesar da dor, nós sabemos chorar as lágrimas lá no quarto, em oração. Mas sabemos nos erguer e ir para a vida com um sorriso no rosto, pedindo a Jesus que nos ajude a trazer um sorriso luminoso, que se faça sol em outras vidas. Quantas vezes Chico Xavier não fez isso? A gente só ouvia sorrindo, não é mesmo? Mas quantas vezes ele chorou no quarto? Emmanuel, Jesus, eles souberam quantas lágrimas foram vertidas, mas eram lágrimas que ele deixava ali para depois se erguer e acolher as 400 pessoas que chegavam expressando as suas dores. E consolando as dores, a sua se fazia menor. E em aliviando as lágrimas, as suas secavam. E espalhando sorriso, o seu ficava ainda mais luminoso. Esse é o segredo da vida. Isso é o que Jesus nos vem ensinar.
Essa é a cruz que converte em ressurreição em nossas vidas. Como dizia Chico, desidratando, seja pelas gotas de suor no trabalho, seja pelas lágrimas, não as de revolta, mas aquelas que surgem das nossas imperfeições, das nossas quedas, das nossas lágrimas de uma partida e tal, mas que não sejam aquelas lágrimas que nos destroem, e sim aquelas que fertilizam, que nos fecundam. E para encerrarmos, voltando lá no capítulo 26 e 27 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa, ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante, fecunda, indispensável à vida daqueles que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Aprende a sofrer. Não te direis, procura a dor, mas quando ela erguer-se inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprende a conhecê-la, apreciar-lhe a beleza austera e a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou de permaneceres abatidos, inertes, cegos sob a sua ação, associa a tua vontade, o teu pensamento ao objetivo que ela traz. Procura retirar de sua passagem pela tua vida toda a lição que pode oferecer ao teu espírito e ao teu coração. Esforça-te para seres, a teu turno, um exemplo para os outros, por tua atitude no sofrimento. Tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Uma palavra faz a dor mais bela. Uma pergunta que fica: o que fazes da tua dor? Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz.